Olá pessoal, eu sou o professor André Kitts de Laboratório de Circuitos e essa é a nossa primeira aula assíncrona de Laboratório de Circuitos, né? Então nós vamos fazer uma revisão geral, depois vamos dar uma olhada em alguns conceitos que a gente até já viu, tanto vocês já viram nas aulas teóricas como pelo menos muitos de vocês na aula de laboratório antes do início da pandemia, né? Vamos revisar então conceitos básicos da disciplina de circuitos. Depois vamos ver alguma coisa sobre os resistores, as fontes de tensão, sobre os instrumentos de medida em corrente contínua e com os principais conteúdos aí que vocês vão precisar para realizar as atividades online aí do nosso laboratório, né? Então, e alguns conceitos que mais tarde, no final da pandemia, né, eventualmente será possível fazer atividades práticas novamente, de maneira que vocês possam pôr realmente em prática os conhecimentos, né? Então, quanto às revisões teóricas, então vocês sabem, né, os circuitos são basicamente interconexões de elementos elétricos, né, onde em cada malha fechada desses circuitos, né, você tem elementos que consomem energia, elementos que produzem e o que, né, é produzido tem que ser consumido, né? O que é produzido é igual ao que a soma do que é produzido é igual ao que é consumido, porque a energia não se perde nem se ganha, você só transforma, né? Então aqui no caso você tem uma bateria fornecendo energia para uma lâmpada que está consumindo a energia que a bateria fornece, né? Então aqui vocês têm a representação simbólica dos circuitos, em que você tem aqui a representação da bateria através de uma fonte de tensão ideal, e aqui a lâmpada representada como uma resistência ideal. Então essa fonte de tensão, sendo ideal, ela mantém a tensão sempre estável em quaisquer condições. Claro que na prática isso não é bem assim, mas é válido em determinadas condições, né? Dentro de determinadas condições, os circuitos reais se comportam de uma maneira muito próxima do ideal. Aí aqui a fonte de tensão ela fornece uma corrente para a resistência, no caso a lâmpada, que sai do seu terminal positivo. E tudo de potência que a fonte de tensão está produzindo, a resistência está dissipando. Então aqui, como vocês bem sabem, a potência que a fonte de tensão está fornecendo é V vezes I, e a potência que a resistência está consumindo é I ao quadrado vezes R, ou V ao quadrado sobre R. E aqui esse triângulo representa a lei de Ohm, que é a lei mais fundamental da nossa teoria de circuitos, que você tem aqui que o V sobre o R é igual ao I, o V sobre I é igual a R, e o R vezes I é igual ao V. Então, uma analogia muito comum de se fazer é com sistemas hidráulicos, em que as baterias geralmente são representadas como tanques, com reservatórios. Nessa analogia, então, a gente teria uma bateria sem estar conectada a nenhuma carga, um circuito aberto entre os seus terminais. Então você pode ver que a gente tem aqui um líquido fazendo uma pressão para sair, a pressão simboliza a tensão elétrica, então aqui você tem um manômetro que mede uma alta pressão aqui e aqui pressão nenhuma, então você tem uma diferença de pressão, que simbolizaria a diferença de potencial elétrico no sistema elétrico, né? E como é um circuito aberto, você não tem uma ligação aqui, portanto não tem vazão, e a vazão simbolizaria a corrente elétrica, né? Aqui ele mostra, no caso de baterias reais, você sempre tem uma taxa de descarregamento, mesmo ela não estando em uso, não estando conectada, ela perde carga com o tempo. É um valor bem baixo e em muitas situações você pode desprezar, mas ele existe. Então, na nossa analogia, se você liga os dois terminais do tanque com um encanamento que não oferece praticamente nenhuma resistência à passagem do fluido, a vazão ela vai aumentar muito.
e não vai mais ser zero, portanto. Porém, a diferença de pressão dos dois terminais, aí sim ela vai cair a praticamente zero. Simbolizaria colocar os dois terminais da bateria em curto-circuito, que não é uma boa prática, né? De maneira nenhuma. Então, se você coloca algum elemento que ofereça alguma resistência à passagem do fluido, como por exemplo uma roda d'água aqui que gere algum tipo de trabalho, você gera uma diferença de pressão aqui entre os terminais e você vai ter uma determinada vazão do fluido, que vai depender da resistência que a roda oferece e da pressão aqui que esse reservatório exerce aqui no fluido, né? E aqui a bomba representa a bateria dando energia aqui para o circuito. Então é uma boa analogia de um circuito com resistência. Bom, e fazendo também uma breve revisão, né? Um circuito elétrico ele é composto de diversos elementos, né? No caso de corrente contínua, que é o que a gente vai trabalhar no primeiro laboratório, você só tem, né, basicamente fontes de tensão, fontes de corrente e resistência. São os elementos mais básicos, né? E além disso, você tem condutores aí que fazem as interconexões entre esses elementos, né? Então, uma interconexão qualquer de elementos elétricos é chamada uma rede elétrica, né? Dentro dessa rede, cada elemento aqui entre dois nós, né, é chamado um ramo, né? Então aqui você tem vários ramos, né, e eles são ligados por esses nós, esses pontos aqui, né, sendo que os nós eles são pontos de interconexão entre dois elementos e é sempre importante salientar que dois nós ligados por um curto-circuito, eles na verdade são o mesmo nó, né? Então, se você passa aqui, né, faz esse círculo aqui entre todos esses pontos que são ligados por um curto-circuito, na verdade eles são um nó só, né? Você poderia desenhar de outra forma, colocando tudo num ponto só. Da mesma maneira aqui também, você tem um nó, então você só tem 3 nós nessa rede, né? Você tem diversos caminhos nessa rede, todo o caminho fechado que ele volta ao mesmo nó, ele é chamado de laço. E toda a rede que possua pelo menos um laço é chamada de um circuito. Se você tem uma rede só com caminhos abertos, não chega a configurar um circuito elétrico. Então, algo sempre importante de salientar são as unidades, né, do Sistema Internacional de Unidades, principalmente. O Sistema Internacional ele é composto dessas 7 unidades básicas, as quais todas as outras são derivadas. Então, é fundamental ter atenção em qualquer experimento com as unidades para não comparar, claro, bananas com laranjas, né? Então, se você está medindo ampere, ou volt, ou miliampere, né, é sempre muito importante avaliar, né, se é volt, se é joule, né? Então, essas são as fundamentais, e claro, tem as derivadas, né? Então, o joule de energia é a outra que é fundamental, né? Que seria a força, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes metro, né? E o joule por coulomb, que é o ampere por segundo, né? Dá o volt, né? Então, é sempre importante avaliar com calma a relação entre essas unidades e quais unidades você está utilizando. Não esquecer disso, ou você pode terminar com resultados completamente absurdos, né? Claro, isso vocês já sabem, é só para lembrar. Então, como resultado das leis de Ohm, né, você tem uma série de relações que são bem exemplificadas nesse gráfico bem interessante que tem nesse site aqui da internet, né? Então, volt por resistência, né? Tensão por resistência dá corrente, né? Potência por corrente dá volts, né? Aqui, se você também o volt ao quadrado por R
dá a potência. Então, a potência pode ser expressa dessas diversas formas, né? Ou a resistência pode ser o volt por ampere, por corrente, né? Ou a tensão ao quadrado pela potência, e por aí vai. É bem importante ter ciência aqui dessas relações, ou pelo menos saber deduzir, né, elas a qualquer momento, né, entendendo bem os conceitos. Aqui você tem a representação dessas mesmas relações em tabelas, né? Também uma maneira didática de revisar. Outro conceito que também vocês certamente já estudaram, que é bom ter presente, são esses prefixos, né? Geralmente utilizados nas grandezas elétricas, como o quilo, simbolizado pelo K, que é 10 na 3, o 10 na 6, que é milhão, né? que é o mega, que é simbolizado pelo M maiúsculo, o 10 a 9, né, que é o giga, o bilhão, né, simbolizado por um G maiúsculo. Também não mostra aí, mas o 10 a menos 3, que é o mili, simbolizado por um M minúsculo. O 10 a menos 6, que é o micro, né, simbolizado por uma letra Mi. E o 10 a menos 9, o nano, simbolizado por um N minúsculo, né. Então é sempre importante ter isso presente, porque aparece com muita frequência em toda a literatura. Então agora, pessoal, nós vamos dar uma revisada nos componentes eletrônicos, que alguns de vocês tiveram a chance de trabalhar em laboratório, outros vão ter, mas enfim, os componentes ideais que a gente estuda nas aulas teóricas, né? São abstrações dos componentes reais. Os componentes reais, eles são fabricados para ter comportamentos muito próximos dos reais, dependendo do componente, às vezes é realmente muito próximo, mas desde que algumas condições de operação definidas pelos fabricantes sejam atendidas. Se você sai dessas condições de operação, o componente às vezes começa a ter um comportamento bem diferente do ideal e, em geral, né, isso significa que você vai ter problemas, né? Não necessariamente, você pode até contar com isso, mas em geral a gente tenta manter os componentes dentro da faixa de operação, né, nominal, e com isso o comportamento tende a ser muito próximo ao ideal que a gente estuda nas aulas teóricas, né? Então, os resistores, eles são componentes que, em geral, o comportamento é muito semelhante, né, na realidade do comportamento ideal, a não ser, em geral, em altas frequências, né? Então, nessas aulas online, vocês vão mais fazer simulações elétricas, né, com o PSIM. O PSIM, ele tem o level 1, que, em geral, já é suficiente para a gente, que ele trata de justamente resistores ideais, né? Mas vocês vão ver ali que tem o level 2, que já é mais sofisticado o modelo, né? Mas em geral só tem importância esse modelamento real, em geral em altas frequências, em geral não é muito útil, né? O ideal é mais que suficiente, geralmente. Então eles são componentes, como a gente viu, que eles simbolizam um cano que apresenta resistência à passagem do fluido, né? Ou uma roda ali que faz o fluido, né, ter que realizar um trabalho, né? Eles são componentes que oferecem resistência à passagem da corrente elétrica e dissipam energia na forma de calor, né? São feitos de diversos materiais, né? Dependendo da potência, das características. A especificação deles, se você vai numa eletrônica comprar um resistor, né, em geral você tem que ser capaz de informar pelo menos qual o valor da resistência que você vai comprar, a resistência desse resistor. Você tem diversos valores comerciais, existem tabelas, né? A tolerância também que você quer, né? Ou seja, precisão. Eu quero 1 kΩ com uma tolerância de 10%. Isso quer dizer que ele pode ser 10% acima de 1 kΩ ou 10% abaixo. Não, mas eu quero uma tolerância de só 5% para cima ou para baixo. Tudo bem, só que vai pagar mais caro, né?
Ah, mas eu quero uma aplicação lá médica que tem que ser precisa, tem que ser 1%, tudo bem. Em geral vai ser mais caro, mas você pode comprar, né? E também tem que dizer qual é a máxima potência que você quer dissipar, né? Quanto maior a potência que vai passar pelo seu resistor, em geral maior ele é, né? E também mais caro, né? E se você passa uma potência acima da potência nominal, né? E dependendo do resistor, ele até muitas vezes aguenta por algum tempo, mas ele vai sobreaquecer e eventualmente vai começar a pretear e vai torrar, né? Então isso não é muito desejável e até por isso a gente criou até alguns experimentos para que vocês avaliem as potências que vocês estão exigindo de cada resistor para que numa futura prática vocês não passem pelo inconveniente de né, colocar fogo no resistorzinho, ver fumacear e queimar, né, um componente. E muito embora é possível que vocês vão ter essa experiência, né? Muitas vezes vocês vão sentir o cheiro de queimado antes de realmente o componente queimar e se forem espertos vão ver que tem algo errado e vão desligar e vão avaliar, né, o que está acontecendo. Então, o código de cores, os resistores em geral, eles têm um código de cores, né? Na verdade tem diversos formatos, mas é muito comum, pelo menos, principalmente os de mais baixa potência, serem identificados por esses códigos de cores, que são padrões da indústria. Então, muitos de vocês já viram também em laboratório, né? Mas recordando, tem diversos padrões, alguns têm 3 anéis, outros têm 4, outros têm 5, mas sempre o último da direita, da esquerda para a direita, é o valor da tolerância. O penúltimo é o multiplicador e os outros são os dígitos, né? Então, cada cor significa um número, isso a gente vai ver numa tabela depois. O vermelho, por exemplo, é o 2, o violeta é o 7, o preto é 0 e o prata aqui a tolerância, né, significa 10% de tolerância. Então, esse resistor aqui ele tem 2,7, ou seja, 27, vezes 10 na zero, porque o preto é 0. Né? Então, 270, 27 vezes 10 na zero, ou seja, 27 ohms, mais ou menos 10%, que é o prata aqui, né? Já aqui, ó, você tem uma tolerância marrom, significa tolerância a 1%, como a gente vai ver na tabela ali mais adiante, né? Então, aqui você tem o verde aqui, que atua como multiplicador, que é 5, né? Você tem, então, 2, 7, o amarelo é 4, então 2, 7, 4, né, vezes 10 na 5, né, ou seja, 274 vezes o 10 na 5, ohms, mais ou menos 1%. Né? Então aqui vocês têm a tabelinha aqui de cores, né? E aqui vários exemplos para calcular. Né? Isso, para quem está trabalhando direto com o laboratório, é bem importante, ajuda muito até decorar esses códigos de cores. Né? Quem não está trabalhando direto não precisa, só é importante saber que existe. Hoje em dia é muito fácil você consultar na internet, tem até aplicativos de celular que você dá o código, ele já dá o valor da resistência, etc. Né? Mas é importante ter uma noção como funciona. Né? Bom, além desses resistores mais simples, né, existem diversos resistores com características mais especiais, né? Então tem o VDR, que a tensão varia conforme a tensão, chamado varistor. Então, por exemplo, ele é muito utilizado para proteção. Né? Por exemplo, você pode pôr em paralelo com um determinado circuito que você quer proteger. Se cai um raio e a tensão aumenta muito, a resistência muda e cai muito, e você cria um caminho alternativo para a corrente que não passa pelo circuito que você quer proteger. Né? Você tem termistores que você pode usar até para medir temperatura, porque conforme a temperatura muda a resistência. Você tem potenciômetros, né?
que é muito usado, por exemplo, em equipamentos analógicos para você fazer ajustes, como o volume no rádio, por exemplo, a sintonia, né? É um equipamento que você girando ali o botão, você varia a resistência entre os terminais, né? O strain gauge, que é muito utilizado para medir peso ou tensão, né, de diversos materiais, eles são muito sensíveis a variações mecânicas, né? Então, por isso, muito usado muitas vezes para balanças, né? Então, pequenas compressões de determinados materiais geram uma variação significativa da resistência e você consegue medir. Você tem resistores que são sensíveis à luz, conforme a luz que incide, ele varia a resistência e com isso você mede a intensidade luminosa. Você tem os MDR, que são sensíveis a variações de campo magnético, e por aí vai, né? Além dos códigos de cores, às vezes tem resistores, sobretudo de potência, por exemplo, que às vezes aparece no próprio encapsulamento deles, né? Como acontece aqui, né? É impresso ali o 2K, 1K, vai direto o valor da resistência ali, escrito no encapsulamento sem código de cores, né? Então tem uma série de variações às vezes na indústria, né, quanto a isso. Então, além dos resistores, né, em corrente contínua, outros elementos que são essenciais são as fontes de tensão e corrente. Então, os resistores são os elementos que consomem a energia e as fontes de tensão e corrente são as que fornecem essa energia, né? Então, a fonte de tensão, né, pode ser definido como um gerador de tensão, né, é um instrumento que gera uma tensão que ela é constante, né? Ou seja, independente da corrente que está passando, a tensão ela mantém sempre, né, a fonte de tensão mantém sempre a mesma tensão entre esses terminais. Então não importa se a corrente é menos infinito, mais infinito ou zero, qualquer coisa, a tensão continua sempre igual nesses terminais. Claro que isso é uma fonte ideal. Uma fonte real ela tem os seus limites, mas desde que você mantenha ela nas faixas de operação especificadas pelo fabricante, né, que você garanta isso como um bom engenheiro, ela vai se comportar dessa maneira, de uma maneira muito próxima, ela vai manter a tensão sempre igual, independente da corrente que está passando, né? E isso é um cuidado que vocês, trabalhando no laboratório, têm que ter, porque se vocês exigirem mais da fonte, claro que ela tem as suas proteções, mas no mínimo você não vai ter o comportamento que você espera de uma fonte de tensão ideal, né? Se não estiver trabalhando numa região que seja adequada dentro dos limites, né, especificados pelo fabricante. Então, aqui você tem uma carga, né? A fonte ela garante uma tensão fixa, né, entre os terminais aqui da carga e dependendo do valor da resistência que a corrente vai ser definida, né? Então, os geradores são dispositivos, né, que você encontra de diversas formas. Você tem os eletroquímicos, né, com pilhas, baterias. Você tem os eletromecânicos, né, o gerador, por exemplo, a diesel, a gás natural, né. Você tem geradores que se aproveitam da diferença de temperatura, né, muito usado naqueles energy harvesting, né, que às vezes pequenas diferenças de temperatura geram diferenças de tensão que podem acumular energia em uma bateria, por exemplo. Aí tem diversas maneiras, mas todo dispositivo que você consegue gerar uma tensão estável, né, independente da corrente, claro que dentro de uma faixa adequada de operação, né, ele é um gerador de tensão, né, você pode usar dessa maneira. A bateria é um ótimo exemplo, né. Enfim, então a fonte ideal é essa que eu falei, ela não tem limite no fornecimento de energia, né? E ela mantém sempre a tensão fixa entre os seus terminais, né? Na literatura se chama fonte real, essa fonte ideal,
com uma resistência interna em série, né? Não é que seja exatamente uma fonte real, né? Mas é uma aproximação bem melhor de uma fonte real, porque toda fonte de tensão ela tem uma certa queda de tensão na medida em que você exige mais corrente. Em geral, uma queda bem pequena, mas se você precisa de precisão, dependendo da precisão que você precisa, você vai ter que saber qual é a resistência interna dessa fonte, né? Às vezes chega a 1000 ohms, dependendo da fonte, se é boa, né? Mas tem, às vezes é bem maior, dependendo da fonte, se não for de boa qualidade, né? Mas toda fonte ela tem uma resistência interna, né? Que quanto mais corrente você exige dela, mais você tem uma pequena queda de tensão em relação à tensão que seria ideal. Isso você modela colocando essa resistência interna em paralelo. Então está aqui, ó, se você coloca em curto essa resistência interna, ou seja, define que esse RI igual a zero, você tem a chamada fonte ideal, né? Então ó, aqui, esse conjunto aqui se pensar nisso aqui como se fosse uma caixa preta, isso aqui é uma fonte real, né? Mas se você coloca em curto isso e a tua caixa preta fica assim, sem essa resistência em série, né? Isso aqui seria uma fonte ideal. Então aqui não importa o valor dessa resistência, a corrente que ela está puxando, a tensão ela é exatamente igual sempre, né? Já aqui não. Se essa resistência for pequena e puxar uma corrente muito alta, essa resistência aqui vai ter uma perda de tensão e a tensão que vai aparecer nesses terminais aqui da fonte de tensão ideal vai ser um pouco menor do que V. Então a fonte de corrente já é um instrumento que fornece sempre a mesma corrente, independente da tensão que existe nesses terminais. Então ela garante que a corrente é sempre fixa. E as mesmas considerações que eu fiz para a fonte de tensão valem para a fonte de corrente. Na prática, você nunca tem fontes de correntes ideais, né? Ela vai fornecer uma corrente bem estável, desde que você, né, respeite certos limites especificados pelo fabricante. E também uma aproximação melhor para a fonte de corrente real é considerar que ela tem uma resistência interna em paralelo, né? Ao contrário da fonte de corrente que tem a resistência interna em série, a fonte de tensão tem a resistência em série, a fonte de corrente ela aparece em paralelo, né? Ou seja, a fonte de corrente ideal ela garante sempre a mesma corrente, né? Independente da tensão que exista nos seus terminais. Já uma fonte de corrente mais real, né? Uma fonte de corrente real, geralmente, se essa tensão aqui aumenta muito, você vai ter uma perda de corrente nesse RI aqui. E a corrente que efetivamente vai passar por esses terminais, ela é um pouco menor que esse I, porque uma parte vai ser derivada aqui por esse RI em paralelo. Então a fonte de corrente ideal também, você faz esse RI igual a infinito, né? Ou seja, ele passa a ser equivalente ao circuito aberto e aí você tem uma fonte de corrente ideal, né? Desprezando essa perda de tensão no caso essa perda de corrente no caso de tensões mais altas, né? Mas na prática uma fonte de corrente real, quanto maior for essa tensão, né? Que ela tiver que fornecer, menor a corrente ela vai ter um pequeno decréscimo, né? Que pode ser modelado facilmente por essa resistência interna em paralelo. Então, em laboratório, vocês vão ter essas fontes estabilizadas aqui, né? Que você pode configurar para atuar como fonte de corrente, como fonte de tensão, né? Como
eu disse, desde que vocês respeitem os limites dela. Em geral, ela tem proteção, vocês não vão, em geral, queimar a fonte, mas vão ter resultados que não são o que vocês esperam, se não respeitarem os limites operativos do equipamento, né, especificados pelo fabricante, né. Então, isso, o dia que vocês forem trabalhar, vocês vão ver, vocês têm que selecionar a escala adequadamente, né? Aqui tem o on-off, vocês ligando já mostra ali os valores que estão sendo fornecidos no display, né? Aqui vocês têm saídas diferentes aqui de tensão, tem o terra, né? E essa é uma fonte de laboratório estabilizada, né? Essa aqui fornece alguns valores fixos, me parece, de tensão, né? Tem algumas em que você realmente ajusta exatamente qual o valor de tensão que você quer. Essa aqui, ó, é 6 mais 25 e menos 25. Ó, aqui você tem os terminais diferentes dela, né? Que você pode ter saída simétrica. E além das fontes e da resistência, vocês também vão precisar em laboratório dos instrumentos de medida, de medição, né? São basicamente 3. É o voltímetro para medir tensão, o amperímetro para medir corrente e o ohmímetro para medir resistência. Atualmente é muito comum vocês encontrarem todos eles em um equipamento só, os multímetros, né? Você só muda uma chavezinha ali, uma chave seletor, e ele passa a atuar ou como voltímetro, ou como amperímetro, ou como ohmímetro, desde que você coloque os cabos nos terminais corretos, né? E defina também as escalas adequadamente, né? Então, por exemplo, os voltímetros, né? Você sempre tem que colocar ele em paralelo com o elemento que você quer medir a tensão, e é importante selecionar a escala adequada, ou você não vai conseguir medir adequadamente a grandeza, né? Para você ter uma precisão adequada, ele precisa de uma série de ajustes, e para isso você precisa definir a escala adequada, né? Os mais antigos analógicos, né, eles eram com um galvanômetro, né? Dependendo da corrente que passasse aqui, você teria uma deflexão no ponteiro, né? E por isso você precisa ter uma corrente adequada, né? Dentro da faixa de operação do galvanômetro, aí você precisa usar um conjunto de resistências que forneçam uma corrente nessa faixa, dependendo da tensão que você vai. Então, o voltímetro, como eu já falei, você coloca em paralelo com o equipamento que você quer medir, né? Ou melhor, o elemento no qual você quer medir a queda de tensão. Nesse caso, ele está medindo da carga 2. Você tem que ver qual o terminal positivo e negativo, né? Para avaliar se você está medindo uma tensão positiva ou negativa, né? Então, aqui no caso, a bateria, o positivo dela está aqui. Ela está jogando uma corrente para cá, né? Então esse aqui vai ser o mais positivo, e teria que botar o terminal positivo aqui, né? E o negativo aqui. Se vocês inverterem, vocês vão medir uma tensão negativa, né? Então é uma questão de ter coerência. Então aqui são vários tipos de multímetros, especialmente industriais, que você encontra no mercado, mais antigos, mais recentes, os digitais, né? E ao contrário do voltímetro, no caso do amperímetro, você precisa ligar em série com o circuito, porque a corrente que você quer medir, ela precisa passar através do amperímetro, então ela precisa entrar pelo terminal positivo dele e sair pelo terminal negativo. E aí todas aquelas questões dos cuidados com relação às especificações do fabricante também se aplicam aos instrumentos de medida, né? Então essa corrente vai passar, se ela estiver além da corrente que o amperímetro suporta, você corre o risco até de queimar o equipamento de medida. Em geral, não é isso que acontece, porque eles possuem fusíveis, né? Em geral, o que ocorre é que você queima o fusível, aí tem que comprar outro para substituir, né? Então, não só é importante saber se a corrente que você vai medir está dentro
da faixa que o amperímetro suporta, quanto também fundamental selecionar a escala adequada para medir a corrente que você espera medir, né? E também os medidores, tanto voltímetro quanto amperímetro, eles podem ter resistências internas, né? E o ideal é que ela seja o menor possível, embora nem sempre, dependendo, é importante você avaliar, porque às vezes essa resistência pode ter alguma influência na medição, né? Mas você selecionando a escala adequada, em geral, ela é desprezível. O ideal é que fosse um curto-circuito, que não fosse zero, né? Essa resistência interna, que na verdade é uma resistência em série. Então, da mesma maneira, né, as mesmas observações que eu fiz para o voltímetro valem para o amperímetro. É fundamental selecionar a escala correta também. E aqui está um exemplo, né? Então, você querendo medir qual é a corrente que está passando nessa carga, você coloca em série com ela, né? Ou seja, a corrente que está passando por essa carga, que é a mesma que passa pela bateria que está em série, ela tem que passar através do amperímetro, tem que entrar no terminal positivo e sair pelo terminal negativo. Ou o inverso, só que daí você vai medir uma corrente negativa, né? Então, aqui exemplos de alguns amperímetros analógicos, digitais, industriais, né? E aqui um exemplo bem particular, né? Só comentando, que é o de alicate. Esse aqui não precisa ser colocado em série, você só tipo um alicate que o fio que você quer medir, né? Qual corrente está passando, você só precisa colocar ele dentro dessa argola, passando dentro dessa argola, e eletromagneticamente ele mede a corrente sem que você precise seccionar o fio para colocar o amperímetro em paralelo. O detalhe é que isso utiliza, né, um processo eletromagnético e por isso ele só funciona com corrente alternada. Então não adianta querer medir corrente contínua um multímetro desses, que não vai funcionar. A corrente contínua só realmente seccionando o circuito e colocando o amperímetro em série, né? Então, além disso, além dos voltímetros e amperímetros, você tem um ohmímetro que mede resistência elétrica, né? Você coloca a resistência em paralelo ali com os terminais, né? E você consegue medir qual é a resistência. Também é importante também selecionar a escala, né? E aí você consegue medir a resistência. Importante também nesses instrumentos de medida é avaliar as categorias de isolação, né? Isolação elétrica, né? Se você for trabalhar com alta tensão, com média tensão, com tensões maiores, né? O equipamento ele tem que ser adequado para essas tensões, né? Se ele não tiver uma isolação adequada, você pode ter problemas, né? Então você tem várias categorias de isolação que são definidas dependendo dos ambientes que você vai trabalhar, né? E aí você vai precisar de instrumentos que sejam adequados a essas categorias, né? Então aqui você tem um exemplo das 4 categorias básicas definidas aí pelas normas, né? Então, a categoria 1, equipamentos eletrônicos, a categoria 2, cargas conectadas a receptáculos monofásicos, categoria 3, sistemas de distribuição trifásicos, e a categoria 4, né, 3 fases na conexão de utilities, né, de distribuidoras e tal, ou quaisquer condutores que estejam ao ar livre, né? Aqui está a definição das tensões, né, que cada categoria suporta, né, por definição. E aqui no caso de transientes, né, de impulso, que é diferente. Então, isso é mais para vocês saberem que existe isso, as normas, né, são bem específicas. Se em algum momento forem trabalhar com altas tensões, com tensões maiores do que essas mais domésticas, né, você já tem que começar a
se preocupar com a categoria dos seus instrumentos, né? Se for medir, sei lá, uma subestação, um sistema um alimentador, algum sistema de potência realmente, né? Os instrumentos que vão ser utilizados, eles têm que estar adequados a essas categorias de isolação, né? Então aqui vocês têm os multímetros, né? Mostrando ali, aqui não dá para ler, mas enfim, ele no próprio case dele ali, no próprio invólucro, você tem em geral as especificações das categorias que eles suportam, né? E as ponteiras também que você vai utilizar, elas também têm que ser adequadas às categorias de isolação, né? Então tudo é questão das condições operativas que o fabricante especifica, né? Aonde, como você pode utilizar, em quais condições, né? Os equipamentos. Aqui vários exemplos de instrumentos de medição de várias categorias, né? E aqui um sumário dos principais cuidados que trabalhando num laboratório você precisa ter, né? Então verificar a tensão de saída da fonte e a corrente suportada pela fonte, né? E tentar garantir que você vai ficar dentro desses limites. No que diz respeito à fonte, em geral, não é tanto problema, porque elas têm proteção, essas fontes de laboratório. Você só não vai ter, né, as saídas que você espera, se você sair das condições de operação dela, né? Mas não é o caso dos componentes elétricos e eletrônicos que você vai utilizar, né? Que aí sim você pode torrar, queimar, até colocar fogo em componentes se, né, não respeitar os limites deles, né? Então, o ideal é sempre escolher uma tensão um pouco abaixo da especificada, não trabalhar no limite, né? Ou você pode danificar, sobretudo, os componentes, ou até equipamentos, em alguns casos, né? E a mesma coisa com as correntes também. Então aqui vocês têm exemplos de multímetros de bancada mais sofisticados e os portáteis digitais mais comuns hoje em dia, né? São equipamentos que eles já funcionam tanto como voltímetro, como amperímetro e como ohmímetro, né? É só uma questão de vocês selecionarem adequadamente nessa roda aqui qual é a opção que vocês querem, o que vocês querem medir, até temperatura, esse aqui mede. Geralmente você liga um termopar aqui nesse temp e aqui, ó, ele está indicando, né, esses dois terminais, e aí você consegue até medir temperatura, esse daqui, né. Aqui, em geral, nesse select aqui, ó, você seleciona qual é a escala que você vai utilizar para ter uma boa precisão, né? E tem que sempre ter cuidado de colocar o seletor aqui na posição correta, dependendo do que vocês vão medir, avaliar sempre as condições de operação do equipamento, se estão adequadas conforme as especificações do fabricante, se a tensão que vocês vão medir está dentro do limite, né? Não é média, alta tensão nem nada, ou se o equipamento suporta, e também quais os terminais aqui que vocês vão utilizar conforme a medição, né? Então, se querem medir tensão, tem que colocar o cabo vermelho nesse V aqui, né? E o cabo preto nesse COM. Se querem medir corrente na faixa de miliamperes, tem que colocar o vermelho aqui e o preto aqui, né? E se forem medir até 10 amperes, né, vocês colocam o vermelho aqui e o preto aqui, né? Se for medir 20 amperes, procura outro equipamento, porque esse daqui não mede, né? E se vocês forem medir, sei lá, algo na faixa entre 5, 6 amperes, em vez de colocar o vermelho aqui e colocarem aqui nesse de miliamperes, é muito provável que vocês vão queimar o fusível do equipamento, vão ter que abrir ele e trocar por um fusível novo, né? Isso se o fusível funcionar. Se der alguma zebra aí, você pode até queimar o equipamento, nunca é bom arriscar, né? Então é sempre importante conhecer os limites operativos do equipamento, né? E fazer a configuração correta aí, conforme a faixa de grandeza aí que vocês vão medir, né?
Na dúvida, é sempre bom chutar para mais, né? Se vocês não têm absoluta certeza de qual é a corrente que vocês vão medir, é bom eventualmente começar por esse terminal aqui de 10 amperes, né? E aí vocês vendo que realmente está abaixo de 1 ampere, está na faixa de miliamperes, aí vocês utilizam esse terminal, né? Então, então era isso, pessoal. Vocês já estão em condições então de fazer os exercícios da primeira aula, né? Eu deixo aqui os meus e-mails, como sempre, né? Fico à disposição para qualquer esclarecimento, né? Então, ótima semana e bom trabalho aí para vocês. E contem conosco aí se precisarem de ajuda. E a gente fica aí à disposição.